Estamos de volta com você ao vivo nesta quinta-feira, hoje 29 de dezembro. Vamos falar de saúde? Você tem o hábito de olhar para suas unhas? Pois olha, eu te digo que elas dão sinais de que pode haver algum problema de saúde, viu? E quais são esses sinais? Eu convidei o dermatologista clínico e cirurgião Matheus Rocha, que está aqui com a gente hoje, agradecendo a sua disponibilidade, viu, Matheus? Quer dizer que as nossas unhas conversam conosco. Bom dia a todos. Mônica, agradecer pelo convite mais uma vez. Bom, Mônica, as unhas, elas são uma estrutura fundamental, né? Além de trazer proteção para essa região mais das extremidades dos dedos, né? Também tem um efeito estético. E uma mensagem muito importante para o telespectador, né? Em relação às alterações das unhas, é que na maioria das vezes as unhas elas não são as culpadas, né? As unhas elas são as vítimas. Então elas trazem sinais de alterações sistêmicas, né? De alterações do corpo todo, que podem ser relacionadas à nutrição, alterações hormonais, carências de vitaminas, né? Então é muito importante a avaliação e ficar atento para as alterações ungueais, né, das unhas. Vamos fazer o seguinte, o doutor Matheus mandou para a gente umas imagens para que possamos identificar. Porque às vezes a gente tem algum probleminha que são delas, mas elas indicam, claro, essas doenças que você falou. A gente tem algumas imagens ali, Matheus, por exemplo, essa tem uma mancha roxa na unha, Isso. né? Mônica, esse tipo de alteração é uma alteração que preocupa a gente. Embora na maioria dos casos ela seja causada por um trauma, né? Nesse caso aí o paciente bateu a unha, a gente tem que ficar atento, porque por debaixo dessa lâmina escurecida, pode estar presente um tumor. Então isso é uma alteração que a gente tem que levar muito em consideração, ter muita importância, principalmente quando a gente não lembra que traumatizou essa unha, quando a gente não lembra o tempo de aparecimento ou que apareceu muito recente, que essa lâmina de coloração escurecida, ela vem alterando, né, no seu aspecto, alterando na largura ou afinando na ponta. Então, isso tudo é um sinal de alarme. Esse é um tipo de lesão que preocupa. Esse tipo de lesão que você está observando aí, que a gente precisa estar atento. Aí tem um outro detalhe, porque nós, mulheres, a gente está sempre com esmalte na unha. Isso é um detalhe importante, né? Porque às vezes passa despercebido. Sim, e em relação à esmaltação, né, uma coisa que eu gosto muito de falar em relação aos cuidados com a unha, né, é que sempre a mulher, né, sempre quem tem esse hábito de esmaltar a unha, tem que ter um período sem esmalte. Tá. Esse período sem esmalte ele é importante, por quê? Porque é nesse período sem esmalte que a unha ela deve ser hidratada. Então, quando passa o esmalte, esse esmalte prejudica a hidratação da unha. Se prejudica a hidratação da unha, ela fica quebradiça, a saúde não fica boa. Então, qual que é a dica? A dica é deixar 2 a 3 dias entre as esmaltações e durante esse período de 2 a 3 dias, hidratar as unhas. Hidratar com vaselina, em casa, à noite, já é o suficiente. Ou então, dentro de um período de um mês, deixar uma semana corrido, sem esmaltação. Essas manchinhas brancas que a gente está percebendo nessa imagem que você nos enviou, é justamente isso que pode aparecer quando a gente não dá esse descanso para a unha? Muito bem. Esse tipo de alteração, essas linhas transversais branquinhas, são alterações que podem acontecer quando a unha está desidratada, né? E a gente chama de unhas frágeis. Mas ela também pode acontecer com pequenos traumas, tá, Mônica? Então, isso também pode acontecer. Isso é um trauma muito comum de acontecer durante a realização de aplicação da lixa na região da superfície da unha, que também a gente contraindica, tá? Então, isso pode acontecer principalmente em relação a traumas da unha. Nós mostramos duas situações, esta e aquela outra que você disse que pode ser um tumor, e aí entra esse trabalho da equipe multidisciplinar, eu imagino, né, Matheus? E aí, outras doenças também, as unhas podem nos contar, sei lá, pressão alta, alguma alteração, né, neurológica, enfim, o que mais pode dizer? Mônica, então assim, partindo do pressuposto de que a gente encara as unhas como vítimas, então a gente fica assim, autorizado, né, a investigar alterações hormonais, principalmente distúrbios da tireoide, como hipotireoidismo, presença de lúpus, também pode estar correlacionado com alterações das unhas, alterações como anemia, a baixa de ferritina, a baixa de ferro sérico. Também são alterações que refletem na morfologia, né, no aspecto das unhas. Além disso, pacientes que têm psoríase, alterações da pele, também têm alterações ungueais. E uma coisa muito importante, as unhas,
elas trazem para nós proteção. Então, as infecções, né, como infecções virais, infecções por bactérias e por fungos principalmente, também pode acometer essa região. Então, é uma região muito importante que precisa ser avaliada, precisa ser tomado cuidado para que a gente tenha saúde também nas unhas, né? Deixa eu trazer pergunta aqui do nosso público também, agradecendo sempre a sua participação. A gente está falando aqui, né, das unhas das mãos e a nossa telespectadora disse o seguinte, tem uma das unhas do pé e ela está bem escura. Já fiz várias coisas para clareá-la, mas não adianta. O que deve fazer? Essa mancha escura, depois coloca pra gente aqui se é roxa, como é que é o formato dela, né? Isso é importante. Provavelmente deve ser o dedo da extremidade, ou o primeiro dedo, né, que a gente chama de dedão, ou o quinto dedo, que é o mindinho, né? Sim. Então, pode ser que seja um trauma repetitivo pelo uso do sapato e sugere escurecimento da unha, mas também pode ser uma alteração fúngica, pode ser a presença de fungo, que gera o escurecimento dessas unhas, né? Então, o pé, como ele fica molhado, ele fica com suor, né? E nessa região mais úmida, sempre com o sapato fechado, predispõe a infecção por fungo. Pode ser que seja isso, pode ser um trauma, mas como a gente não tem a foto e não tem a certeza, precisa de passar por uma avaliação. E é uma avaliação, por exemplo, o exame, que tipo de exame que é feito? É um exame clínico, né? Dermatológico, e é importante frisar que durante esse exame o paciente ele tem que ir sem a esmaltação. Tá. Sem o esmalte, porque senão a gente vai cobrir toda essa área de alteração importante na avaliação médica. A minha amiga lá de Araguari, a Graça, ela falou, Mônica, as minhas unhas do dedão, né, estão com alto relevo. Então, de repente, ela passa o dedinho assim, percebe que é um alto relevo. Isso pode indicar algum problema? Isso pode indicar, e geralmente quando é uma unha acometida, a gente tem que pensar em alterações locorregionais, né, naquela região. Então, pode ser que seja uma alteração fúngica, por exemplo, né, que a gente chama de uma hiperkeratose ali, regional nessa unha, mas tem que passar por uma avaliação. Uma coisa, Mônica, que é importante é em relação ao tratamento das unhas com relação à cutícula. Então, a gente não orienta a retirada de cutícula, tá? Então, a cutícula, ela confere proteção para o aparelho ungueal, então a gente não orienta a retirada de cutícula. E sempre importante, quando for fazer a realização da limpeza, a esmaltação das unhas, a pessoa, né, a mulher, no caso, tem que sempre levar o seu material, tá? Para manicure. E isso dá mais segurança, né? Tanto para a pessoa quanto para o profissional. Rapidinho aqui, o nosso tempo já terminou, mas sobre a questão da micose das unhas. A micose aparece nas unhas? Mônica, a micose ela aparece nas unhas e ela pode ficar mais espessada, mais amarelada. E é importante frisar que a micose das unhas no pé é mais comum do que a micose nas unhas das mãos. E as unhas do pé, por crescerem mais lentamente, o tratamento é mais prolongado. E esse tratamento pode ser tópico ou por medicação pela boca. Conversa boa, esclarecimentos aqui com o Dr. Matheus Rocha, né, que é dermatologista clínico e também cirurgião com a gente aqui hoje no Manhã Total. Um beijo para a Bruna, né? Que é noiva do Dr. Matheus e está sempre assistindo aqui Manhã Total também. Obrigada, viu? Feliz ano novo para vocês, viu, Matheus? Até próximo ano, se Deus quiser.